Você pode mostrar um bloco que, na sua opinião, no TPA 3255 é bom? Bom, vamos ver. Cada um desses blocos tem suas próprias desvantagens, mas vamos olhar alguns, talvez blocos bons, e ver o que pode ser feito com isso. Aqui eu tenho um bloco que considero bom. Porque o que todos esperam dos blocos chineses, que dizem lá 2 vezes 300, eles esperam 2 vezes 300 e essas expectativas são bastante altas. Mas, quando fazemos uma construção real, acaba que tudo ali se sobrepõe e aparecem muitos problemas diferentes. Em geral, se usarmos esse bloco na potência máxima, 48 volts, 10 amperes, podemos obter 250 watts por canal. E nós temos basicamente duas construções principais. Tem um chip e usamos toda a potência dele. Mas aqui é preciso levar em conta que mesmo se não houver sinal com 48 volts, esse bloquinho consome 2,5 watts por chip e mais ou menos a mesma coisa para os componentes auxiliares. Ou nesses grandes indutores e capacitores de filtro, principalmente quem esquenta são os indutores. Quando já estamos trabalhando na potência máxima, bom, pode adicionar mais ou menos 1,5 watts aqui por chip e na saída não aumenta muito, mas eu diria que é isso. Ele deve dissipar 10 watts a 48 volts em carga máxima de 4 ohms. E com esse tamanho de dissipadores, isso é praticamente impossível. Nós precisamos usar refrigeração forçada. Neste caso, isso já está previsto aqui. Nós temos dois modos. Tem um modo em que, quando a necessidade é relativamente pequena, o ventilador não funciona. Ele mede a temperatura e liga quando necessário, mas onde está o problema aqui? Quando ele liga, ele é relativamente barulhento. Não é muito barulhento, mas para o nosso usuário todos vão dizer que é barulhento. Eu quero que não tenha ventilador. Sem ventilador não tem 250 watts, ou um radiador grande. E o radiador grande nós o colocamos assim para que haja convecção, ou seja, o ar frio entra por baixo, o ar quente sai por cima, cria-se uma corrente, então ele é resfriado mais ou menos do mesmo jeito que com um ventilador. No geral não há opções aqui, este bloco é bem bom. Bem, fizeram a pergunta de o que dá para fazer com ele? Fiquei olhando para ele por muito tempo. Bom, em princípio dá para alimentar um sistema de 2 vias diretamente, no modo que... Então acontece que um canal vai funcionar com potência total e o segundo canal, que é para os agudos, vai funcionar com uma potência menor. No Twitter também podemos enviar 250 watts. Ou fazemos uma configuração em que o nosso woofer para uma caixa de 2 vias, quando o nosso woofer é de 4 ohms e o tweeter é de 8 ohms ou 16 ohms. Bem, então ele vai funcionar em um modo mais leve, mas ainda assim muito bem. Pode colocar ambos com 4 ohms? Pode, nada de ruim vai acontecer no geral. Talvez a gente não use o tweeter, pois são só 5 watts. Podemos pegar um de 25 ou até de 100 watts, que também são baratos e funcionam com carga pequena. O que mais pode ser feito? Dá para fazer um amplificador muito pequeno, mais potente. Por exemplo, aqui eu tenho uma ideia. Esse é o mesmo módulo. No meu canal eu fiz todas as medições, mostrei todos os prós e contras, mas no geral, o que eu fiz? Descobri que as melhores características de ruído são com a sensibilidade máxima e coloquei um potenciômetro separado na entrada. Foi uma boa ideia, eu queria fazê-lo pequeno, para que coubesse assim na palma da mão. O que temos aqui? Atrás estou sem conectores suficientes. Aqui é a alimentação, aqui são 2 para as caixas de som, mas não é um problema. Coloquei esse tipo de jack, mas pode ser de 3,5 ou 6,5 milímetros. Aqui está o conector. Eu colocaria conectores de 6,5. Mas muitos vão dizer que é difícil encontrar o cabo, mas na verdade não é difícil. Funciona do mesmo jeito. Fica pequeno e suporta 2 de 250 com uma fonte de alimentação adequada. Mas o que é uma boa fonte de alimentação? Então vamos dar uma olhada em uma boa fonte de alimentação. Uma boa fonte de alimentação. Você pode colocá-la em uma caixinha, mas também pode comprar fontes de alimentação chinesas.
Uma dessas 48 volts, 10 amperes, vai ser relativamente cara, cerca de 70 euros. Ainda tem o frete. Mas essa é boa, industrial e serve para amplificadores de potência, porque ela é feita de que jeito? Ou seja, a potência de saída dela é de 450 watts por 3 segundos, constante, sem ventilador. Bom, por exemplo, para alimentar alguma fonte de LED, até 200 watts pode usar sem refrigeração forçada. O que é bom para amplificadores e música, porque a música tem o chamado fator de Crista 8 em relação à tensão senoidal, em termos de temperatura. Ou seja, a temperatura média dissipada é baixa. Vamos imaginar, ele é capaz de 450 watts, dividimos por 8 e temos, dá um pouco mais de 80 watts de dissipação. Ou talvez 200. Ele vai ficar só um pouquinho morno, né? Nesse sentido, o tamanho compacto e essa fonte de alimentação são muito bons. O que mais ele tem? Ele tem um corretor de fator de potência, aqueles que você pode ler sobre o que é isso. Essa exigência vale para boas fontes que operam acima de 300 watts. Esta fonte trabalha com 300 watts. Mas a nossa rede principal de 220 volts percebe isso como uma carga indutiva, porque temos muitas cargas capacitivas, como a entrada, o retificador e o capacitor. Eles percebem isso como uma carga capacitiva e isso afeta negativamente a eficiência do consumo. Ao misturar tudo, a correção do fator de potência faz a rede perceber como carga indutiva, sendo percebida adequadamente. E essas coisas, bem, produzidas em massa, exigem que haja correção do fator de potência, um corretor de fator de potência. O que mais faz o corretor de fase? Aqui tem um esquema assim, ele multiplica a tensão retificada até 400 volts. E acontece que trabalhamos com correntes pequenas quando temos uma tensão alta, então o próprio conversor trabalha com correntes pequenas. E aqui o conversor é do tipo ressonante, através de... Você pode ler o que é isso, mas pela bobina do transformador passa uma corrente senoidal. Não precisamos de grandes filtros. Na saída obtemos uma fonte de alimentação de baixo ruído, muito boa. E além disso, com essa arquitetura, ela permite trabalhar com cargas que mudam rapidamente. Se a modulação por largura de pulso é um grande problema, ele ainda não consegue fazer isso, ele é muito lento, então aqui podemos fornecer imediatamente a potência necessária para qualquer pico. No geral, essa pequena fonte de alimentação é ideal para o amplificador dos blocos de potência. Além disso, se olharmos como ele é feito, em princípio ele é feito com uma tecnologia cara. Temos dois lados e em ambos os lados temos montagem em superfície. É uma tecnologia cara, mas, quando bem aplicada, resulta em tamanho compacto, alta densidade de componentes e excelente produto final. No geral, eu recomendo. Existe um desses, é produzido em grande escala e, em relação à qualidade, o preço é muito justo, muito justo. O que mais? Blocos de produção em massa ficam muito tempo no mercado e sempre tem peças de reposição, caso algo quebre. Perfeito. E ele ainda é de nível médico, ou seja, tem correntes parasitas muito pequenas, certificado em todos os países. O que mais você poderia esperar? E então você faz uma fonte de alimentação separada, né? Aqui está um bloco separado assim, e um amplificador incrivelmente bom vem com uma caixinha pequena, né? O que ela pode fazer? Nós ligamos. Você entende... Supera todos os Philips e Sony, porque a potência em 4 ohms ele tem 250 watts de saída, enquanto aqueles têm apenas 100. Em princípio, ele será mais confiante. Veja como movimenta a nossa caixa de som. Aqui está o bloco do amplificador. Por causa do ventilador de refrigeração embutido. Em princípio, do ponto de vista de engenharia, é um bom bloco, custa barato.